já te admirava como profissional, como ser humano. Eu comecei a te conhecer mais, né, de uns anos para cá. Mas eu acho que, assim como o Brasil, todo mundo ficou muito surpreso quando você teve aquela coragem de falar para o Brasil dos abusos, do que aconteceu na tua infância. Por que você decidiu falar isso para o Brasil nessa altura da tua vida, assim, depois de tantos anos? Acontece que eu, tendo uma filha com a idade que eu tinha na época, ela era mais nova do que agora, eu tive contato com algumas amigas que me contavam histórias assim que eu falava, não é possível que eu esteja vendo isso e não possa fazer nada. Então eu falava, fala com a tua mãe, eu falava para a menina, fala com a tua mãe, por favor, tu vai falar, né? E elas vinham falar para mim, eu dizia assim, elas têm confiança em mim, elas falam. Então eu sei que eu tenho esse canal aberto com as pessoas, mas eu nunca tive a possibilidade de ter esse canal com elas, sim comigo e eu não com elas. Uhum. Então eu falei, ó, se eu fizer isso, eu acho que eu vou ter a possibilidade de dizer para elas que agora existe a possibilidade delas denunciarem, delas poderem ligar para um telefone, para poder, na minha época não tinha isso, de alguém poder me ouvir do outro lado. Ou seja, se eu viesse a falar, eu poderia ainda passar, ou eu nunca tinha falado para o meu irmão depois que eu falei, e eles falaram que eles iam botar depois de 3 semanas, depois eles resolveram botar naquele domingo. E aí eu falei, peraí, eu preciso falar pra minha família. É isso, você falou antes pra tua família? Ou como é que foi isso? Aí eu juntei minha família pra falar que eu tinha feito a gravação. E aí o meu irmão dizia, mas por que você não me falou? Eu falei, porque se eu tivesse falado, você teria matado o cara. Porque isso não aconteceu uma vez, pra mim aconteceram algumas vezes. Eu sei que a primeira vez, eu não sei direito a idade que eu tinha, mas eu era muito nova. Eu devia ter entre 4 e 5 anos, porque foi antes de eu sair do Sul. E a última vez foi aos 13 anos. E se eu contasse para o meu irmão, eu tinha certeza que ele ia fazer alguma coisa muito desagradável. Mas você foi muito corajosa, Xuxa. Você tem ideia do exemplo que você deu para as pessoas? Eu achei que eu não ia fazer tão bem. Eu achei que apenas eu ia fazer uma maneira das pessoas sentirem vontade de ligar, de denunciar. Mas eu vi que o que eu fiz foi fazer com que as pessoas chegassem mais próximas de mim e chegassem para mim e dizer, eu também passei por isso, olha, muita gente veio falar isso. Pessoas que ligaram no mesmo momento, dizendo, se a Xuxa falou, eu também vou falar. Olha, meu pai está fazendo isso, meu padrasto está fazendo isso. Tinha uma menina que, 1 minuto depois, ligou dizendo, meu avô está fazendo isso comigo. E se a Xuxa falou, eu também quero falar. Está gravado isso. Então, se só essa menina tivesse falado, para mim já teria valido a pena. Eu tive críticas, porque algumas pessoas ainda duvidaram, acharam que eu estava fazendo isso para aparecer. Você ouviu isso? Não é possível. Eu vi. Teve gente que falou que tá querendo fazer isso para voltar para a mídia, para aparecer como se você precisasse disso. Não, eu vi uma barbaridade. Eu, inclusive, fui estudada. 3 psicólogos viram da maneira que eu falava, da maneira que eu gesticulava, da maneira que a minha voz muda quando eu falo nesse assunto. Então, eles disseram que realmente eu passei por isso, tiraram um estudo sobre... Então, quer dizer, eu ainda fui estudada, eu fui criticada, mas para mim eu acho o seguinte, se só aquela menina tivesse ligado, já teria valido a pena eu ter me exposto daquele jeito. Mas eu fiz com o intuito de... Realmente, eu acho que eu deveria ter falado isso bem antes, porque eu acho que as pessoas iriam ganhar muito mais com isso, sabe? Eu não achei que eu me expondo, eu estaria ajudando tanta gente. Mas também foi no momento certo. Fez bem pra você também fazer isso? Eu acho que não faz bem pra ninguém falar. Te digo que não faz bem, porque você mexe com uma coisa que você não quer que aquilo tenha acontecido. E uma coisa que eu fiz, eu perguntei para as minhas 2 irmãs se tinha acontecido com elas. E elas não tinha acontecido. Então eu tenho uma dúvida ainda, por que só aconteceu comigo, eu sendo a caçula? Porque eu achava que o problema era comigo. Uhum. Entendeu? Porque não foi uma vez só, não foi uma pessoa só, foram algumas pessoas, sexo diferente, idade diferente. Porque comigo eu não sei te dizer. Talvez eu achava que era eu que me vestia diferente, que eu agia diferente. Por isso que eu hoje gosto muito mais de lidar com criança e com bicho, porque eu sei que eles nunca vão me machucar. Entendeu? Então eu tenho os meus sinão com gente grande. Se eu pudesse virar Peter Pan e nunca crescer, para mim eu não teria mais dor na minha vida.